Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então dar continuidade ao nosso estudo de introdução aos animais. Nós estávamos vendo na segunda videoaula a segunda característica, que é o desenvolvimento embrionário. E a gente parou na gastrulação, né? A gente ia começar a falar da gastrulação. O que é mesmo? Então, falei para vocês na última videoaula que todo e qualquer animal, ele passa pelo estágio de ovo, depois da fecundação, né, ou zigoto, mórula e depois a blástula. Todo animal, até os poríferos. Ao longo da evolução, surgiu um outro estágio, que é a gástrula. Eu tô fazendo aqui a gástrula, que a gente chama de gastrulação. Essa gastrulação é a que permitiu a formação, então, dos tecidos verdadeiros. Bora estudar esse processo. Muito bem, então vamos lá. Gastrulação. Formou o ovo, fecundou. Primeiro estágio, mórula, acabei de falar. Segundo estágio, blasto. O terceiro estágio é a gástrula, ou gastrulação. O que significa isso? Eu estou tentando achar alguma coisa que eu explique para vocês. Espera aí. Eu queria ter achado uma bexiga, mas eu não achei, então eu vou usar a almofada da minha filha da Frozen, ok? Essa almofada aqui é o estágio de blástula, tá? Então, se a gente cortasse ela, ia ter a cavidade lá dentro. Então, por enquanto, isso daqui, a Elsa aqui, é um monte de célula. No terceiro estágio, o que vai acontecer? Essas células, elas vão começar a ir para dentro, ó. E elas vão formar um buraco aqui. Esse buraco que vocês estão vendo é o que vocês estão vendo aí na célula chamada blastóporo, tá bom? Calma aí, deixa eu pegar aqui isso. Blastóporo. Então, vejam que as células elas vão se vaginando para dentro. E elas ficam assim, ó. Então, tava assim, né, ó. Aqui, isso, assim. Aí, ó, essas células que estão aqui, elas vão indo para dentro e forma esse buraco que é importantíssimo. No nosso caso, esse buraco que forma aqui, né, que vocês estão vendo esse pontinho aí, vai formar o nosso ânus, ok? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, esse amontoado de célula invagina, e como essa camada de células invagina, aqui forma esse amarelo, então vai ficar uma camada de células internas e uma camada de célula externa. Quando ocorre essa divisão, quando forma esse buraquinho aqui, né, que a gente chama de blastóporo, e forma essas duas camadas de célula, né, que a gente chama de folhetos germinativos, a gente fala que ocorreu a gástrula. Veja que a gástrula está em corte, né? Eu mostrei com a almofada da Elsa só a parte para formar o buraco, né? Bom, então o que acontece na gástrula? Na gástrula ocorre uma invaginação dessa camada de células aqui da blástula, ó. Essa camada de células vai entrando, a cavidade permanece, a blastocele, olha só, ok? Então, eu fico com uma camada interna amarela e uma camada externa azul. Claro que não é essa cor, só para vocês identificarem. Essas camadas eu chamo de folhetos germinativos, tá? A interna eu vou chamar de endoderma ou endoderme, que tá para dentro, e a de fora é ectoderma ou ectoderme. Isso vão formar os nossos tecidos. Então, esses folhetos germinativos formam os nossos tecidos, ectoderme e endoderme. O buraquinho eu já disse para vocês. No nosso caso humano, vai formar o blastóporo, vai formar o ânus. Em alguns outros animais, forma a boca, tá? E aí, essa cavidade que fica aqui dentro, né? Que, na verdade, esse buraco aqui é o intestino primitivo, chamado de arquêmpio, que vai ser o nosso tubo digestório. Olha que coisa mais doida, né? Então, aí já começa a formar mais ou menos a gente, né? Você já vai ver aonde vão formar os tecidos, depois os tecidos vão formar os órgãos, depois você já vai saber onde tem o ânus, você já está sabendo aonde vai formar o tubo digestório. Então, nesse momento, a gástrula. Ana, como que eu caracterizo o estágio de gástrula? Então, o estágio de gástrula é caracterizado por dois processos importantes.
né, que é o surgimento do arquêntero, que é um intestino primitivo, olha aqui na figurinha, que vai dar origem, então, ao nosso tubo digestório, cavidade digestória, e o surgimento do orifício, que é o blastóporo, ok? Que nos cordados, como nós, vai dar origem ao ânus, mas em alguns outros grupos também pode originar a boca, ok? E um segundo processo importante que caracteriza o estágio de gastro é a formação dos folhetos germinativos, ou também chamados de folhetos embrionários. O que é isso? É a ectoderme para fora e a endoderme para dentro, que vão dar origem aos tecidos. Lembrando que de mórula para blástula, blástula para gástrula, sempre nós vamos ter um aumento no número de células, porque o embrião está crescendo, tá? Então, o embrião cresce em volume e em número de células pela divisão chamada mitose, ok? A célula vai se multiplicando. Muito bem. Então, nós vimos que a gástrula, ela compõe 2 folhetos germinativos. Ao longo do processo evolutivo, alguns animais permaneceram com 2 folhetos germinativos e outros animais adquiriram um terceiro folheto germinativo. Com isso, então, eu tenho grupo dos animais com tecidos verdadeiros, é o metazoa. Esses grupos dos animais foram divididos ainda em 2 grupos. Os que mantiveram apenas 2 folhetos, que são os chamados diblásticos ou diploblásticos, e os animais com 3 folhetos germinativos, que são os triblásticos ou os triploblásticos. Tá? Quem que manteve somente 2 folhetos germinativos? Ou seja, quem que manteve somente a ectoderme e a endoderme? Foram os quinidários, as águas-vivas. Okay? Lembra que porífera não está aqui mais, porque porífera não tem tecido verdadeiro. Eu só chamo de diblástico e triblástico quem tem tecido verdadeiro. Todos os outros animais, exceto porífero e quinidário, surgiu um terceiro folheto, que é a mesoderme aqui no meio. Mesoderme no meio. Então, eu tenho a ectoderme fora, a endoderme dentro, e no meio, no meinho aqui, eu vou ter a mesoderme. Por que isso foi importante no desenvolvimento evolutivo dos animais? Porque a presença da mesoderme permitiu que os animais desenvolvessem uma musculatura verdadeira. Lembra que a mesoderme vai dar tecidos e os tecidos vão dar os órgãos, como os músculos, que são feitos de tecidos. Essa musculatura verdadeira fez com que os animais passassem a desenvolver maior diversidade de movimentos. E aí, então, os animais, né, que adquiriram, né, onde surgiu essa mesoderme, então teriam um sucesso evolutivo maior, ok? Por isso que é a maior diversidade entre os triblásticos. Então, vamos lá, recapitulando. Vimos que todos os animais são multicelulares e todos têm estágio de mórula e blasto. Com isso, nós temos o grupo mais simples, que não tem tecido, que são os poríferos. Depois surgiu o terceiro estágio, que é a gástrula, ou seja, a formação do blastóporo, do orifício e a formação dos folhetos germinativos. Isso permitiu, então, a formação dos tecidos verdadeiros, ok? Nós temos, então, os diblásticos, que só tem a ectoderme e a endoderme, que vão dar origem aos quinidários, e depois todos os outros vão ser triblásticos. Ou seja, vai ter a ecto, a meso e a endoderme. E aqui uma figurinha mais simplificada para vocês entenderem. Então, nós temos o surgimento da mórula e da blástula, que todos os animais têm. E aí, então, diferencia os poríferos. Lembrando que os embriões de poríferos não chegam na fase de gástrula. E aí, então, surge a gástrula. E aí, a gástrula é dividida nos diblásticos, que são os quinidários. Quinidários não têm órgãos, só tem tecidos verdadeiros. E eu esqueci de falar lá no outro slide, né? Eu acabei pulando, que a ectoderme nos quinidários vão formar, por exemplo, os tecidos de revestimento, né, do animal, que é a epiderme, e as células nervosas, porque quinidário já tem células nervosas, ok? Porífero não tem.
endoderme nos quinidários forma, por exemplo, o revestimento do tubo digestório. Isso é de se esperar, né? Porque o tubo digestório vai aqui ser formado pelo arquêntero. E todos os demais filos, então, são triblásticos. Muito bem, de novo. Eu falei para vocês que o buraquinho, o orifício, o blastóporo, poderia originar o ânus ou, em alguns casos, poderia originar a boca. Com isso, então, eu tenho dois tipos de grupos. Eu tenho os protostômios e os deuterostômios. Ana, não me xinguem, por favor. O que é isso? Os protostômios são os seres vivos que o blastóporo vai dar origem à boca ou a boca e o ânus junto, boca e ânus junto, ok? Então, esses são o blastóporo, origem na boca ou a boca e o ânus, então são os protostômios. Os deuterostômios são aqueles que o buraquinho, o blastóporo, o blastóporo, esse buraco aqui, o blastóporo, vai dar origem só ao ânus. A nossa boca, ela vem de uma outra origem, ok? Então, deuterostômios são animais que o blastóporo só dá origem ao ânus. Protostômio vai dar origem à boca ou boca e ânus. Quem que é o quê? Aqui é mais fácil decorar quem é deuterostômio. Então, você decora. Deuterostômios são os dois últimos grupos evolutivos lá, que são os equinodermos, as estrelas do mar, e nós, os cordados, né? Peixes, répteis, anfíbios. Todos os outros, plateumintos, nemateumintos, anelídeos, molúsculos e artrópodes, são protostômios. Vamos lá? Mais uma vez? Então, nós já estamos dentro dos eumetazoa. Os eumetazoas, então, eles são divididos em diblásticos e triblásticos. Os triblásticos, então, são divididos em protostômios e deuterostômios. O que é isso? Deuterostômio, o blastóporo, vai dar origem ao ânus, somente ao ânus. Quem são? Os equinodermos e os cordados. Todos os outros são protostômios, ok? E aqui uma outra figurinha, né, que ajuda vocês a estudar. Então, a gente passou pelo estágio de blástula, todos têm. Gástrula, porífero não tem, né? E quem vai ser diblástico? O único diblástico são os quinidários. E aí, então, passa a surgir os triblásticos, os 3 folhetos. Quando tem os 3 folhetos, eu posso dividir esses triblásticos em 2 grupos, que são os protostômios e os deuterostômios. Quem é deuterostômio? Os equinodermos e os cordados. O resto, dentro dos triblásticos, são protostômios. Mais uma etapa vencida, tá? Então, a gente falou sobre a multicelularidade de tecidos, falamos sobre o desenvolvimento embrionário e a gente volta, então, na próxima videoaula falando das cavidades corporais. Até lá!